esse poder que está sobre você, que a Bíblia diz que você é filho de Deus, certo? Você é sacerdócio real, nação santa, você é representante de Cristo, você é co-herdeiro de Deus. Então, automaticamente, você tem os mesmos poderes de Jesus Cristo para que você possa realizar milagres, como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 8, que ele diz... Agora que a coisa vai pegar, preste atenção. A manipulação e o malabarismo que todo crente faz quando se joga na cara deles os textos da ordem de Jesus, caso esse cara existiu, para quem acredita na Bíblia, ordem e autoridade dada sobre curas, sobre milagres, e por que hoje não acontece isso? Atualiza, com Antony Galvão. Jason Ferrer versus teólogo Batista. E foi um debate de rua que pegou fogo, falando sobre curas. Por que no tempo da Bíblia acontecia curas e hoje não? O vídeo de hoje está sensacional, porque nós vamos para esta página e vamos interagir este debate entre o Jason Ferrer e um Batista. E já quero agradecer aqui no canal Atualiza pela chegada dos 18 mil inscritos lá no Pilastra da Verdade. Você tem sido um apoio aos 3 canais do Antony Galvão. Grato sempre, de coração. E também pela chegada dos 9.100 no canal Portão de Saída. E é isso aí. Vamos para frente, é aos poucos. Tem um ditadozinho bem da roça, de criadores de galinha, frango, né, galo. É um ditado que diz assim: de grão em grão a galinha enche o papo. E de grão em grão a gente vai incorporando a racionalidade neste país. Então agradeço a vocês. O vídeo de agora, que é uma reação que eu vou fazer, nós vamos para esta página aqui. Vamos para esta página aqui. E tá aqui um tema que vocês estão vendo na tela: teólogo, batista e ateu. No que deu uma interrogação. Vamos aqui e durante o período em que eu vou estar assistindo com vocês aqui, mais uma vez, um pouco deste debate de rua, eu vou dando pausa e vou fazendo a minha reação. E vocês aí vão analisando e deixem um comentário aí, por favor. Um like já é muito importante. Aqui eu não peço dinheiro, eu peço apenas um apoio. Se você gostar do nosso argumento, do nosso trabalho aqui, o seu apoio é muito importante em uma mensagem e um like. Se você não tiver o que dizer, dê uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, já ajuda demais. Vamos para o que interessa. Vamos começar aqui. Pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui no UR5 Ibura, tá? Passei por aqui, por essa loja de material de construção, ao lado dessas pessoas queridas aqui também, que estão gravando do outro lado também, que é muito legal. Dá um tchau aí pra câmera. Então, todo mundo aqui de máscara, tranquilo, tá? E aí eu ouvi um cidadão falando. Deixando claro que esta entrevista de rua e este debate foi feito na época da pandemia. São primícias que a gente traz de volta para aqui para vocês, trazendo uma análise crítica e também objetiva e racional, para não deixar que essas primícias sejam esquecidas e apagadas. Vamos lá. Falando a respeito de pecado. Aí eu parei, falei, opa! Tá ali uma pessoa para o canal, para que ela possa. E o cara topou, rapaz. Topou de maneira maravilhosa. Cara, qual que é o teu nome? Jefferson. Jefferson. Jefferson, tu me falou que tu és da Igreja Batista, concorda? Igreja Batista. Sim, antes de tudo, tu concorda com a tua imagem aqui? Concordo. Tranquilo, então tá tranquilo. Beleza, então. Vocês aí atrás concordam? Tranquilo. Então tá bom. Jefferson, você falou para mim que teu pai é pastor. Tu vem de família de pastoreado. Sim. Tua mãe é o quê? Minha mãe é falecida, mas ela também era da igreja. Desculpa, mas eu também é da igreja. E tu já estás há quanto tempo no Evangelho? Eu estou desde que eu nasci. Quanto tempo? 30 anos. 30 anos, cara? Tu não tá de brincadeira mesmo, não. Pronto, aí já é uma prova concreta o porquê que ele é religioso e evangélico, desde que nasceu. Na verdade, ninguém nasceu religioso, nem evangélico, nem católico, nem nada disso.
Tem até uns amigos meus que defendem que todo ser humano nasce ateu. Eu respeito muito, mas eu acho que quando você é neutro, você não é nenhuma coisa nem outra, porque ainda não tem estrutura mental para saber o que você é. Então a criança, para mim, nasce neutra. Ela não é nem religiosa e nem ateia. Mas o decorrer do tempo vai dizendo. Então aqui ele se tornou religioso, que ele disse que desde que nasceu, já é uma mentira, ele não nasceu religioso, desde que ele começou a se entender como gente e foi doutrinado nisso, foi domesticado nisso. Então é por isso que ele é religioso. Cara, então é da Igreja Batista? Igreja Batista. Cara, me diz uma coisa. Hoje em dia nós estamos enfrentando um problema de pandemia, É verdade. certo? Agora é o seguinte, quando você falou em pecado, como é que você encara pecado? Pecado é o quê? Pra mim, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, primeiramente, e tudo aquilo que nos afasta ou que faz mal ao meu próximo. Então, qualquer coisa que a Bíblia fala, não lembro o texto, mas a Bíblia fala que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Certo, Então, correto. qualquer coisa que vai de encontro à justiça do reino de Deus, à paz e à alegria, o reino de Deus não está ali. Primeiro, ele cometeu aqui já um erro muito grande e uma mentira muito grande. Justiça, paz e alegria. E já é uma grande mentira porque não se tem paz nesse meio. Né? Não se tem paz. O próprio reino do suposto Deus que ele fala aí sempre viveu em aflito, em aflição. Ou seja, sempre viveu em contendas com o suposto lado das trevas, o negativo. Então nunca teve paz. Alegria principalmente. E justiça nunca teve. É um Deus injusto que cobra do inocente, está lá escrito no livro, o preço do culpado. O erro que o culpado fez, o inocente também paga. É o que mais a gente vê na Bíblia. Então você vê que o crente ele contradiz ele mesmo. Então, se o reino de Deus não está ali, logo é pecado. Porque pecado é tudo aquilo que Deus não gosta, ou não permite, ou não quer que aquilo aconteça com o ser humano. Legal. Agora você, quando fala em pecado, você me lembra também a questão de graça. A graça de Jesus Cristo, né? A graça de Deus através de Jesus Cristo, como diz o Evangelho, tá certo? Aí eu pergunto pra você o seguinte, essa graça está sobre você? Essa graça está sobre todo mundo. Se ela está sobre todo mundo, e os filhos das trevas têm essa graça? A questão de filho das trevas e filho da luz é a questão, a gente não sabe quem é. Então a graça, ela vem para todos. A Bíblia fala que os filhos das trevas são todos aqueles que não concordam ou que não seguem ou que não agradam a Deus, que não têm fé em Deus. São todos os filhos das trevas. O Jesus Ferreira está falando aqui sobre essa questão, já começa sobre essa questão pecado, filho das trevas, filhos da luz, mas vai chegar no ponto crucial, que é o ponto sobre cura. E a realidade é o seguinte, você vê que aí foi na época da pandemia, todos eles estão de máscara, inclusive as pessoas que estão lá atrás, porque estão adorando a um Deus que cura, mas com medo do Covid-19. Ou seja, é um Deus em que é poderoso contra as doenças, mas ao mesmo tempo não tem poder nenhum. Vocês estão entendendo? Porque eles têm que prevenir contra qualquer doença, porque se a doença vir, aí ou a medicina ou a morte. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, não é isso? Certo, concordo. Então você acredita que essa graça está sobre os filhos das trevas? Sim. Mas como pode entrar se o próprio Cristo falou que só existe dois caminhos? Mas aí eu acredito que a graça ela está à disposição de todos. À disposição. E aí quem aceita a graça de Cristo usufrui dela. Quem não aceita, logo é aquele negócio. A gente vê até um textozinho que diz assim, né? Um cara diz que não acredita em Deus, e um barbeiro, né? Diz que não acredita em Deus e porque Deus a gente não consegue ver, ou Deus não está agindo. E tipo, a simulação dizia mais ou menos que ele dizia que não existia barbeiro. Outra pessoa dizia que não existia barbeiro porque tinha um mendigo na rua todo todos barbudo. Aí ele diz lá que ele não cortou o cabelo porque ele não foi
e de Essa acesso... história, inclusive, ela é muito boa. Ela É muito boa, legal. porque eu não tô lembrando mais ou menos dela. Mas assim, é justamente a ideia. A graça está à disposição. À disposição. Agora, basta eu querer a graça. Agora, na minha esse poder que está sobre você, que a Bíblia diz que você é filho de Deus, certo? Você é sacerdócio real, nação santa, você é representante de Cristo, Certo. você é co-herdeiro de Deus. Certo. Então, automaticamente, você tem os mesmos poderes de Jesus Cristo para que você possa realizar milagres, como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 8, que ele diz: "Ide". Agora que a coisa vai pegar, preste atenção. A manipulação e o malabarismo que todo crente faz quando se joga na cara deles os textos da ordem de Jesus, caso esse cara existiu, para quem acredita na Bíblia, ordem e autoridade dada sobre curas, sobre milagres, e por que hoje não acontece isso? Agora que vai ficar bom aqui. Vamos E lá. por todo mundo, pregar o evangelho, certo? E ressuscitar mortos, curar enfermos. Você faz essas coisas? E aí eu vou entrar no outra metade da discussão. Pronto, ele já vai mudar de argumento. Presta atenção. Isso às vezes acontece aqui em casa. Aqui dificilmente eu entro em debate com a mulher, mas quando eu entro desse lado aí, a única coisa que ela faz é o seguinte: olha, eu não quero conversar não, que você tá falando alto. Ela fala isso, que eu falo alto. Aí eu já começo a entender que ela já tá querendo escapar. É quando eu falo assim: e por que você não vê os textos que Jesus autorizou que quem crê nele, os sinais acompanham, principalmente curar enfermos? E por que na hora do aperto procura a medicina? Cadê a fé? Jesus não mandou ninguém procurar medicina, em lugar nenhum. Tudo aquilo que Deus fez, que Jesus fez, vou falar de Jesus agora, aqui na Terra, foi com um único objetivo: a dignidade humana. Então, se você for analisar as curas que Jesus fez, os milagres que Jesus fez... Primeiro, deixando claro que Jesus não fez milagre nenhum, viu, gente? Cura nenhuma, não existe nada provado e evidenciado. É coisa de história, é coisa de livro e do sistema cristão. Nem para os judeus, que acreditam também em Javé, que esperam o Messias deles, não acreditam em nenhuma cura milagrosa feita por este homem. Deixando claro, mesmo porque judeu não acredita que esse Jesus seja verdadeiro. Cristianismo para judeu não existe. E seria o povo principal, né, para aí o princípio da existência desse Deus cristão. Todos foram para que houvesse dignidade no ser humano, para que o ser humano voltasse a ter dignidade. Então, nós como igreja podemos fazer tudo aquilo que Jesus fez. E aí você pode entrar no mérito: vai curar? Não. O mérito que Jesus fez é devolver a dignidade ao ser humano que perdeu ela. Mas devolver a dignidade não seria devolver a salvação e a cura? Também. Não só isso. Mas você realiza essas coisas? Devolver a dignidade no sentido de que, se alguém que está vivendo um inferno, ou não está vivendo o reino de Deus, nesse sentido de não ter dignidade humana, a gente tem que ir lá e devolver essa dignidade a ele. Ou seja, não só a dignidade para a eternidade, mas aqui. Ou seja, existem pessoas que estão vivendo infernos aqui. Tudo bem. Não só... Mas eu digo assim, tu falou teu nome é? Jefferson. Jefferson. É assim, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 8, diz que você ressuscitaria mortos. Você ressuscita mortos? Por exemplo, eu tô vendo que você tá usando máscara. Você tá fugindo da bactéria? Como é que é isso? Então, vamos lá. Ressuscitar mortos no sentido que Mateus falou, não é no sentido de ter uma pessoa morta num caixão e eu ressuscitá-la. Não é isso. Deixa eu voltar um pouco pra mim aqui, cara. Né? Porque eu tô indo lá na página e ficando na página e interagindo lá. Vocês entenderam aí? Ele falou que o sentido de estar escrito lá de ressuscitar mortos não é da forma literal. Então, se não é da forma literal, Jesus não ressuscitou Lázaro. Pedro não ressuscitou Dorca. Eliseu não ressuscitou aquele homem lá. O próprio Jesus não ressuscitou.
Se for em sentido do jeito que esse rapaz está falando, mas por que que eles mudam a forma de tentar explicar a mentira? Porque eles sabem que isso não faz sentido. Ninguém nunca ressuscitou quem morreu, de fato, quem perdeu os seus sinais vitais, quem foi para um caixão, para uma tumba. Nunca até hoje, na história da humanidade, nunca ressuscitou nenhum. É história de livro. E o próprio Paulo falou, né? Se não houver ressurreição, logo Cristo não ressuscitou. Então já disse tudo. É claro que Paulo nunca também existiu ali, é um personagem, mas a Bíblia, ela vai refutar ela mesma. Vamos voltar novamente aqui e vamos continuar com o besterol dele aqui. Eu acredito nessa... Assim, exegeticamente, hermeneuticamente, o assunto que diz ali fala de ressurreição no sentido de uma pessoa que estava morta. Tanto é que Jesus tocou no esquife, num caixão de uma pessoa e ela ressuscitou. Aquilo lá foi figurado? Mas vamos lá, existe um contexto para que aquilo acontecesse. Hoje, o sentido de dar... Cara, eu tenho um ódio disso, cara. Eu tenho um ódio desse negócio de contexto. Por contexto. Tudo tem contexto. Quando eles não têm o que argumentar para tentar mostrar alguma realidade ou verdade no que eles falam, né? Então eles procuram esse negócio de contexto. Tem que ter contexto. Contexto é a puta que pariu. Que contexto, cara? Não tem contexto pra isso. Tirar da morte é no sentido de, que eu volto a repetir aquilo que eu falei, no sentido de tirar as pessoas da morte. Existem pessoas que estão vivas, respirando, mas estão mortas. Então essas pessoas, elas precisam que a igreja de Cristo, não a igreja placa, a noiva de Cristo, vá lá e devolva essa vida que foi tirada por diversos motivos. Então, Jefferson, você acha que é figurado quando ele fala em ressurreição de mortos? No meu ponto de vista, sim. Mas se é figurado a questão da ressurreição dos mortos, é figurado também quando ele diz que você vai curar pessoas? Eu vou repetir, eu vou ser bem direto nisso que eu tô falando. O sentido de curar é sentido de devolver a dignidade. A cura, um exemplo, hoje, antigamente não existia uma medicina tão avançada feita a de hoje. Hoje... Puta que pariu, cara, que desculpa mais esfarrapada. Puta que pariu, naquele tempo não existia medicina igual a de hoje. Então, como hoje existe a medicina mais avançada, então Jesus não cura mais. Então, mudou. A cura é diferente agora, é espiritual. Puta que pariu. É isso que engana esse povo. Hoje você tem uma lepra, por exemplo, que é uma coisa que matava na época de Jesus. Hoje, você toma um remédio e você é curado. Então, o sentido de cura, hoje, ele é muito relativo no sentido de quê? Porque hoje eu vou num médico, tomo um remédio e eu digo assim, curar pessoas que estavam assim. Por Pedro chegou na porta de um templo e aí ele chegou lá e falou o seguinte, olha, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. O sentido de Pedro falar é no devolver a dignidade daquele homem. Você devolve a dignidade de pessoas se eu te levasse para o hospital do câncer? Então, é isso que eu tô dizendo a você. Não é a questão de... Se Deus assim permitir... Mas ele permitiu, não foi? Deixa eu explicar. Se Deus permitir que eu cure, eu vou curar. Não é algo programado. Não é algo que eu vou chegar na televisão e vou chegar lá... Olha que merda, cara. Se Deus permitir... Olha só, presta atenção, gente. Por favor, eu tenho que voltar novamente pra mim, pra vocês entenderem. Que aqui é assim, reação e reação. Ação e reação. Ação de lá e reação de cá. Se Deus permitir, em horário específico eu vou curar. Mas se não, cara, o povo pisa no que está escrito. No que está escrito, a permissão foi dada naquela época, se caso existiu isso. A permissão não é esse negócio de ter um momento de esse Jesus dizer agora que eu vou querer que você coloca a mão no enfermo e vai curar. Não! Não, a permissão chama-se fé. Ei, ô crente, deixa de ser idiota. Que você tá acreditando em coisa que não faz sentido e você tá tentando manipular. Assim como esse rapaz tá fazendo, milhares de outras pessoas aqui no Brasil fazem também. Manipular o que tá escrito. Vocês são heréticos. Vocês é que são os heréticos do texto.
Não existe esse momento de dizer Deus vai permitir agora. Não tem isso. É a fé. A fé remove montanha. Se tiver fé semelhante, igual um grão de mostarda, não precisa pedir mais nada para Jesus, não. É a fé. E o próprio Jesus que você acredita em determinadas curas que aconteciam com pessoas ali, ele falava, a sua fé que lhe curou. A sua fé lhe curou. Que é no caso da mulher do fluxo de sangue, que nem o Jesus da Bíblia nem sabia quem era que tinha tocado nele. Ele só disse, alguém me tocou. Alguém, ele não sabia quem era. E disse que a mulher ficou curada. Foi a fé da mulher. A fé, a fé, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito assim, se crê em mim, é fé, fará as obras que eu fiz e ainda maiores fará. É fé. Tudo que pedir crendo, fé. Não precisa dizer que Jesus vai permitir em determinado... Porque nunca vai acontecer isso. Cara, que merda, viu, gente? Como é que o ser humano é tão idiota, o ser humano brasileiro, hein? Tu é doido, moço. Isso aqui, por isso que isso aqui tem que ser relembrado. Esse tipo de vídeos. Um cara vai chegar lá com um demônio, eu vou curar ele. A cura... Deus pode me usar pra curar? Pode. Deus pode me usar pra um argumento. Fazer um aleijado andar? Pode. Mas se ele quiser... Mas nunca vai fazer porque não existe pra fazer, né? Ele pode, mas não existe pra fazer. Por isso que eles nunca vão fazer um aleijado andar. Não pela minha vontade, não pelo aquilo que eu acredito, mas o poder que ele me dá. Mentira. Tem que ser por aquilo que ele acredita. Tem que ser pela fé dele, é o que está escrito. Esse rapaz aqui já está pisando na própria Bíblia, ele já está cometendo heresia da própria Bíblia. Está escrito em Marcos 16, versos 17 e 18, é só vocês lerem lá. Os sinais seguirão os que crerem. Ele crendo já acontece, é isso. Ele crendo, depositando a fé dele naquilo acontece, mas por que esse povo manipula tanto, gente? Você quando fala que esse poder, se ele me der, mas ele já te deu esse poder. É isso aí. Ele falou assim, eu vos dou poder para pisar em serpente. Certo. E se beberes alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Certo. Imporão as mãos sobre os demônios e eles sairão. Imporão sobre... E isso foi o que eu coloquei também aqui. Olha lá, ó, Marcos 16, 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão mãos sobre os enfermos e os curarão. Tá escrito aqui, cara. Tá escrito, esse cara aqui tá por fora. Não é só ele, não. Ele está manipulando a Bíblia. E em cima está escrito assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal e nada vos fará dano algum. Ou seja, esses textos aqui estão dizendo que não precisa esperar a vontade de Jesus para curar, não. É só usar a fé. A mão sobre os enfermos e eles serão curados. Certo. Isso aí é um imperativo, está escrito que eles serão curados. Certo. Então esse poder está escrito nas escrituras, lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, que ele já te deu. Por que você não usa? Vou lhe fazer só uma pergunta. Então, aí começa com uma pergunta, cara. Ele quer responder com uma pergunta que não tem nada a ver, porque isso é a fuga que eles têm. Gente, o crente religioso, evangélico ou católico aqui no Brasil é idiotizado, é enganado e manipulador. Ele quer defender a fé de qualquer jeito dele, ele quer defender a crença de qualquer jeito dele, ele quer defender a religião de qualquer jeito e ele vai mentir até o resto da vida dele, tentando dar realidade a uma coisa que não é real, porque a realidade é outra. Assim, aquilo que eu entendo de evangelho é a relação de devolução de dignidade. Então Deus me usa de diversas formas para devolver a dignidade de várias pessoas. Vou citar alguns exemplos dentro da minha realidade, que pessoas que não tinham teto para morar e a gente conseguiu... Isso é um trabalho social. Pra mim é ser igreja. Mas enfim, é questão de ponto de vista. Uhum. Então assim, se Deus... eu acredito assim, se Deus achar que aquela pessoa deve ser curada, ela vai ser curada. Mas eu digo assim, meu irmão, veja bem, vamos partir do seguinte raciocínio, tá certo? Você cura? Não, eu não, porque eu não acredito. Pronto. Então, mas você acredita? Eu acredito da forma que eu tô lhe explicando. Mas de acordo com o que você...
Aí ele devolveu para o Ferrer. E você cura? Não, que você não acredita. Eu, por exemplo, eu não curo porque eu não acredito nisso. E mesmo se eu acreditasse, não ia acontecer porque não existe cura para isso, porque esse Jesus é uma farsa romana. Mas aí ele devolve para o Ferrer. Não, quem não acredita vai curar? Se quem acredita não cura, quem não acredita vai curar ninguém. Puta que pariu, cara, que merda na mente desse povo. Você tá me explicando, não é o que as escrituras diz. Não, é o que a escritura diz. A escritura, por exemplo, tá dizendo assim, ó, que você teria poder para que você possa expulsar demônios, Certo. falar em novos idiomas, novas línguas, tá certo? E você vai ressuscitar pessoas. Eu pergunto... Aí eu vou voltar àquilo que a dignidade. A que eu falei. Mas eu acredito no evangelho, eu tô falando eu, Jefferson. Eu acredito que a leitura bíblica, ela é prática? Ela é prática. Se ela é prática, Então- por que nós não vemos pessoas curando no Hospital do Câncer? Então, mas é isso que eu tô dizendo a você. A minha questão, aquela que eu entendo de cura, o que eu entendo de cura, do que eu estudei, do que eu entendo. Porque ele estudou. Puta que pariu. O cara estudou pra isso e fala isso aí que é pra você ver o quanto que esse povo é leigo, né? Do que eu estudei no grego, do que eu estudei nos originais da Bíblia, diz que todo o evangelho, ele é uma busca de devolução do que foi tirado do ser humano. Restituição. Pronto. A devolução. Você usa essa Se palavra. você usa a restituição, irmão Jefferson, a restituição, restituir, não é você devolver a saúde, a dignidade, o restabelecimento para o pecador? É isso que eu tô dizendo. Então, mas se uma pessoa está agora, por exemplo, na cadeira de roda, você não Certo. deveria restituí-la? Não necessariamente. Se Deus não quiser, se ele Mas quiser, ele vai usar alguém de alguma forma. Puta que pariu, se Deus não quiser. Volta pra mim aqui, cara. Volta pra mim aqui, olha só. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Gente, é claro demais que a mente desse povo está enrolada. Esse rapaz não é só ele não. Ele é o espelho do que o Brasil é. Ele tá mais perdido do que cego em tiroteio. Tá mais perdido do que cachorro na mudança. Isso aqui, Bíblia, isso aqui é passado na cara deste povo. O trabalho que nós fazemos aqui na internet não é ofender a fé de ninguém, não. É tentar fazer esse povo provar se funciona mesmo ou não. E não prova, aí vai manipular. Se Deus não quiser curar, se Deus não quiser, não existe isso. Quem acredita nisso aqui tem que entender que se esse Deus existe, ele quer que todos sejam curados. Ele quer. Não precisa. Se ele quiser e se ele não quiser, não. Se ele deu essa autoridade, não precisa mais buscar de novo a ele. Para entender isso, tem que entender assim. Se você tem um emprego, você tem um patrão, e o patrão determina uma autoridade para você diante ali do setor onde você trabalha, e dizer, você a partir de hoje tem autoridade para gerenciar isso aqui, esta área aqui. Aí ele viaja, ele está um pouco distante, você precisa buscar de novo dele a ordem dele para executar o seu trabalho? Não! Este livro aqui deu o autor Jesus deste livro, caso que nunca existiu, mas digamos que tivesse existido, ele já deu a autoridade, é só usar a fé. A fé é como se fosse um crachá da pessoa que está ali como gerente de uma empresa. É como se fosse o cargo dele. Ele executa a autoridade porque o chefe já deu. Mas ele está dizendo, se Deus quiser, aí o chefe tem que querer de novo. Cara, é difícil. Então, o papel que a gente faz aqui é esse. É provar com esse mesmo livro aqui, do que esse povo está redondamente enganado e vai viver enganado até o último dia da vida. Com certeza esse vídeo que o Jason Ferrer fez já tem uns 2 ou 3 anos aqui esse vídeo. Mas ele deve continuar do mesmo jeito. Porque não acorda não. Não tem como não. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui para que eu possa encerrar o vídeo. Eu não vou usar o vídeo todo do Ferrer. Mas vamos ouvir mais um pouquinho aqui. Mas você acha que existe algum momento que Deus não quer? Que Deus não quer curar? Eu costumo dizer uma coisa. Quando houve na Bíblia os momentos de cura, que Jesus foi lá e curou, de fato, a doença física, houve um objetivo.
Houve um porquê e um pra quê. Então, Puta que pariu. Houve um objetivo. Qualquer pessoa que tá numa cadeira de roda, qualquer pessoa que está em um cenário de deficiência, o objetivo de qualquer pessoa que tem fé em um Deus é orar para aquela pessoa ser curada daquele problema. Era o que o suposto Jesus fazia, para depois a pessoa passar a acreditar nele. Eu faço vídeo o tempo todo mostrando pessoas com problemas físicos, problemas de deficiência, pregando em cima de tribuna e falando de milagre. Agora mesmo a cantora Damares foi diagnosticada de câncer. Eu fiz um vídeo com todo respeito à pessoa dela e quero saúde para ela. Eu torço para isso. Mas eu fui chicoteado de forma literária porque eu falei isso. Uma mulher que tem um hino que fala de milagre, vai acontecer milagre. Uma cantora famosa da área gospel. Agora tem que necessitar dos médicos. Cadê a fé, gente? Uma coisa eu digo pra vocês. Esse país nosso está contaminado. Salve-se quem puder. assim, Cessou isso? Hã? Cessou? não sei. Ele falou, e estes sinais seguirão aos que crerem. Eu acredito que exista cura. Eu não acredito que exista um Ele acredita que existe a cura. Agora já está dizendo que ele apenas acredita. local programado e eu acredito que pessoas curem outras. Eu acredito. Mas você não? Não sei. Se Deus quiser que eu cure, eu vou Mas é curar. o que eu tô falando pra você agora. Dentro das escrituras, você tem uma Bíblia Sim, ali mas do lado. eu tô dizendo a você aquilo que eu acredito. É isso que eu tô dizendo Então, a você. mas- O que eu acredito é Então ele diz que é o que ele acredita. Ele não acredita em nada, né? Porque os outros podem curar outras pessoas. Ele não. Ele não. Ele acredita, mas... isso. Mas o que você acredita, Jefferson, está de acordo com os evangelhos? Na minha concepção, sim. Pronto, eu não vou mais adiante. Eu fui aqui até os 12 minutos. O vídeo dele vai até os 17 minutos, né? Tem uma parte principal aqui que o Jason Ferrer fala no final, mas eu não vou colocar. Não, de jeito nenhum. Vou voltar aqui. Eu só mostrei pra vocês esse vídeo. Neste canal eu faço rodízio de cortes pra mostrar o quanto que esse povo se deixa levar por isso aqui. Mas na verdade, isso aqui fala uma coisa e esse povo pratica outra coisa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Nem o que tá escrito aqui o povo não pratica. E tem coisa que não pode praticar, que se praticar vai preso ou presa. Se praticar aqui as leis do Velho Testamento, as ordens do Deus, trazer pra hoje, a pessoa vai presa. Prisão perpétua. Se fazer o que está escrito. E se fazer também o que está escrito, o que Jesus de fato prometeu, o que está escrito no Novo Testamento, não existiria ateu. Eu não seria ateu. Porque eu ia ter que ver, literalmente, um religioso desse colocar a mão sobre o cadeirante e ele ser curado. E não só o cadeirante não, colocar a mão sobre um amputado e a gente vê assim, ó, a olho nu, os membros voltarem ao normal, ou braços ou pernas. Porque nada é impossível para ele que está escrito. Se eles cumprissem com o que está escrito aqui, pelo menos no Novo Testamento, eu não seria ateu. Quero deixar claro para vocês. O Ferrer não seria ateu. Não tinha ateu aqui falando o que a gente está falando. Eu já falei, eu sou ateu por um pequeno detalhe. Meio centímetro de dedo amputado. Aí, de fato, eu vou virar um ex-ateu. Meio centímetro de dedo amputado ser restaurado na minha frente assim, pela fé de alguém orando, eu ver assim crescer e as unhas voltarem, naquele momento ali, eu deixaria esse ateu. Meio centímetro através da fé. É por isso que eu digo que ex-ateu é uma farsa, é uma mentira. Porque o cara que diz que foi ateu se torna ex-ateu, ele é tão mentiroso. Porque ele não viu nada acontecer para ele se tornar ex-ateu. Nada. Que não tem como acontecer. Mas eu falo isso, se tem algum crente que tem fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda ou menos, não importa, e ele conseguir orar na minha frente com uma pessoa que tem
que falta meio centímetro de dedo, meio centímetro de dedo, né? E ele orar e aquele dedo voltar ao normal, eu deixo de ser ateu. Não é só eu não, o Brasil deixa de ser ateu. O povo, Brasil não é ateu, é religioso. O povo ateu deixa de ser ateu se vê isso, qualquer um. Mas não vai acontecer porque é mentira. É mentira. Então tá aí mais um vídeo, nada contra o particular do rapaz, né? Pelo tempo que foi feito, nem sei se ainda ele continua religioso, deve ser que sim. Um abraço ao Ferrer e a todos vocês que têm apoiado este canal e os outros. Atualiza com Antônio Galvão, atualiza a sua mente, formate a sua mente, é fácil fazer isso, não é difícil fazer, tem uns botões aí que você pode acessar de racionalidade, choque de realidade, para que você passe a ser uma pessoa livre, porque eu nunca me senti tão livre em toda a minha vida como eu me sinto hoje. 6 anos de liberdade total da minha vida e coisa boa que acontece na minha vida, não tem nada ruim. Então se demônio foi isso que está acontecendo na minha vida ultimamente, depois que eu deixei religião e sou contra, então demônio é coisa boa, não é coisa ruim. Então não quero escravidão para minha vida, não quero que você viva em escravidão mental. E se de fato existir um Deus e eu estiver errado, jamais ele está nesse meio, jamais ele é o Deus da Bíblia e jamais ele é Deus de qualquer religião. Eu fico por aqui, mas eu vou voltar. Novos argumentos e novas indagações logo amanhã cedo, com um vídeo sensacional para o Pilastra da Verdade e caminhando nesta força. Tchau, tchau. Atualiza com Antony Galvão.